Hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro. Hoje é o dia que alguém vai embora. Já tá mais do que certo. A gente já vai ver alguém indo embora e deixando o BBB, né? A gente já sabe quem é, mais ou menos, né? A gente já viu isto nas enquetes, mas vamos falar, né, dessas enquetes outra vez. E outra coisa que aconteceu durante a madrugada, aquele chororô das meninas, da Thamires e da Camila. Gente, eu sei que muitos de vocês estão reclamando nas redes sociais que a Globoplay só fica mostrando as meninas lá o tempo todo nas câmeras. Gente, estão mostrando as meninas o tempo todo nas câmeras porque, basicamente, é o que tem. Não sei se vocês já repararam, mas eu vou ter que relembrar vocês. O BBB 21-25 tá um fracasso na audiência. E o BBB 25 tá faltando muito conteúdo. Ontem de madrugada eles só faltaram fazer rodinha de oração e cantar louvores. Igual o Thiago Abravanel fez no BBB 22. Tipo, foi bem fraco mesmo de conteúdo ali. Nada contra o Thiago Abravanel ter feito isso no BBB 22, mas quando você faz isso no ambiente competitivo, você basicamente ali desencoraja a competição. Então foi muito esquisito o que aconteceu ontem ali e tal. Gente, foi assim, tá sem conteúdo. Tá fraco o conteúdo do BBB. Tá fraco o conteúdo que a Globo tá promovendo ali. E eu tô praticamente dizendo para vocês que se continuar desse jeito, eu acho que eles vão precisar dar uma bela de uma mexida ali, porque o negócio tá muito fraco. Tá muito fraco mesmo. As meninas ali, a Thamires e Camila, choraram a noite toda por causa daquela discussão com o Diogo. E elas acham que elas têm que ter razão, que todo mundo tá errado, mas elas são as únicas que têm que ter razão ali nessa história toda. É sério, eu não tô brincando com vocês. Essas meninas ali, elas são muito ruins. Muito ruins mesmo, gente, muito ruins. E, sinceramente, não acho que essas meninas vão durar muito tempo ali, não. E quando entrar nessa fase de separação total, acho que vão acabar sendo eliminadas uma a uma. No final das contas, a gente vai te contar outras coisas também, né? Porque o Diogo não quis conversar com as meninas, a Thamires, depois que ele sofreu todo o distrato que ele sofreu, a Thamires foi lá para tentar conversar com ele e ele simplesmente disse que não quis. O que eu achei maravilhoso, inclusive, né? Porque o Diogo, depois de ter passado o que ele passou, ele não é obrigado a ouvir o que as meninas têm para ouvir. E recebeu apoio, inclusive, nas redes sociais. As pessoas ali, alguns famosos, pedindo justamente para o Diogo ficar no BBB e tirar o casal. Por conta disso, vamos dar uma olhadinha nas enquetes, né, gente? Porque, afinal, as enquetes, elas dão um norte pra gente. A gente já sabe mais ou menos pra onde a coisa tá indo, né? Deixa eu mostrar aqui o Votalhada, que tá rolando desde das 15 horas agora. No começo aqui, gente, eu tô gravando esse vídeo agora de tarde, 15 horas, tá? E esse vídeo deve ir ao ar para vocês às 17. Então, vocês estão vendo aqui esse reflexo do público deste momento, tá? Olha aí para vocês verem como é que tá o negócio. Olha aí. Gente, o ranço do casal só aumentou e o Diogo com a Vilma só diminuiu. Vamos dar uma olhadinha. Quem você quer eliminar? Marcelo e Arliane tá com 59,54%. Diogo e Vilma, que começou com 38%, já estão com 30% só caindo. E Edberto e Raíssa tá ali subindo, mantendo ali na média dos 9%. Agora, Marcelo e Arliane, que começou com 53%, tá só subindo, eles não caíram nem um pouco.
Vamos dar uma olhadinha aqui no detalhado, né? Nos sites, praticamente já está sacramentado que a eliminação vai ser do casal. Tá aí para vocês verem. No Splash do UOL, que é muito usado por torcidas para dar uma enganada, vocês já percebem, né, que no Splash já a coisa já virou. E acho que não tem muito mais chances do Diogo virar lá no Splash UOL também, não. Notícias da TV, 63,10%, ou seja, não tem muito mais o que fazer também com relação ao casal. Praticamente todos os sites viraram a favor do Diogo e contra o Marcelo. Depois do Sincerão de ontem, que ele prometeu demais e não aconteceu, né? Prometeu e não aconteceu. E aí, nos canais do YouTube, vocês já estão vendo aqui que todos estão querendo a eliminação. A gente vai dar uma olhadinha aqui no Faropop também, tá? A gente vai mostrar para vocês. E olha só como é que o X também deu uma diminuída e uma viradinha em vários perfis. Muitos perfis ali ficam pedindo a eliminação do Diogo e da Vilma, mas no geral, você viu que já diminuiu, porque antes isso aqui era quase 60%, agora tá com 51%. Marcelo e Arliane aumentaram para 44%. O Sincerão deu resultado muito positivo para o Diogo ontem, viu? Muito positivo para o Diogo. E isto é muito interessante para ele, se ele souber usar essa narrativa a favor dele, tá? Porque ainda tem isso. Você foi agraciado pelo público que te deu uma narrativa. Agora é saber se você vai conseguir cumprir com a expectativa desta narrativa, né? Porque ainda tem isso. Você vai ter condições de cumprir com essa expectativa? O seu público vai acabar comprando essa história toda? Acho que vai. No fundo, eu acho que vai. Porque o que as meninas fizeram ontem com o Diogo foi só colocar o ranço para elas mesmas e fazer com que eles próprios com elas próprias, aliás, se derem mal e o próprio Diego se desse bem. Diego não, Diogo. Às vezes eu confundo os dois, né? Porque os dois têm praticamente o mesmo nome, Diego e Diogo. É praticamente o mesmo nome. Vamos dar uma olhadinha lá no Faropop, gente? Vamos dar uma olhadinha lá na opinião de vocês aqui do canal. O que é que vocês estão me dizendo? Vocês, o público aqui do canal? Olha só o que vocês estão me apontando aqui. Tá? Deixa eu trocar a fonte, né? Que às vezes a gente esquece de trocar a fonte. Vamos trocar a fonte. Olha aí para vocês verem. Vocês estão me dizendo isso, tá? Não é nenhuma outra pesquisa além do nosso próprio público aqui. Edi, Raíssa e Diogo e Vilma estão aqui praticamente empatados com 17 e 18 pontos, respectivamente. Agora, Marcelo e Arliane com 65% para serem eliminados hoje. Acho que deu ruim pro casal mesmo, né? Acho que deu ruim. Daqui a pouco eu mostro ali o Sasha pedindo ali ajuda pro Diogo ficar e tal, porque a situação que aconteceu com as meninas lembra a própria situação que o Sasha sofreu na Fazenda. Que as meninas só faltaram dizer, né, que o Diogo era um abusador de mulheres. E elas estão tentando colar essa pauta no programa e o Diogo, ele foi muito, mas muito esperto. Mas ele foi muito esperto mesmo ali para não se meter com isso. Vocês lembram, né? Eu contei isso aqui ao vivo para vocês, todo esse momento aí do Edi com a Aline ali pedindo para ele manter a finesse e a discussão das meninas aqui com o Diogo. As meninas ali na má educação e na ignorância e o Diogo sendo um lorde com elas. O Diogo foi um lorde inglês com as meninas. O Diogo tratou as meninas com respeito todo o tempo. Mas ele quis sim dizer para elas, a partir do momento que vocês foram pro VIP, vocês passaram a se achar melhores que os outros. Aí as meninas disseram que elas não mudaram e tal. Independente delas terem mudado ou não, isso aí não é a gente que pode julgar, porque a gente não está lá dentro. A gente pode julgar o que a gente vê. Desde o momento que elas foram sim pro VIP, elas estão se achando sim. Tá? Elas estão se achando que estão sim no nível superior aos outros. E foi isso que o Diogo quis dizer. Foi isso que o Diogo colocou ali quando ele falou a analogia do muro, que elas não entenderam nada.
E como elas não entenderam, elas tentaram rebaixar o Diogo ao nível delas. E o Diogo não se rebaixou. O Diogo ali foi muito educado e explicou a história de novo para as meninas. Aí a Camila perdeu a paciência e foi embora dali. Tá? Foi muito, mas muito chato o que aconteceu ali com elas próprias, inclusive. Com ele foi ótimo, porque ele pode pegar essa narrativa e dizer: vocês estão vendo o que é que elas estão fazendo aqui comigo? Eu fui super educado com elas, e aí elas basicamente estão me tratando desse jeito, elas basicamente estão me tratando mal. Então, para ele foi ótimo, para elas não. Para elas isso virou assim, a torcida na internet transformou elas aí no ranço. E pode ter certeza que no ranço o público elimina com força. Mas esse momento aqui foi depois da briga também, né? Que foi o Mike explicando ali pra Vitória e dizendo: ainda bem que você estava lá no dia lá da história do Diego. Né? Ainda bem que ele estava lá, isso aí a gente sabe que ele estava lá, que ela estava lá, inclusive. Mas ainda assim é uma coisa nada sem nada. Eu espero que a edição de hoje bote um VAR pra gente tentar se situar ali. Porque se for a conversa que eu tô pensando, é uma conversa que também não deu em nada na hora que ela aconteceu. Então o Mike pegar isso pra algo, pra transformar isso em algo pra indicar, apontar, também é falta de argumento. Os caras são muito ruins de argumento. Aí, voltando lá para a discussão, as meninas sendo completamente mal educadas com o Diogo e ele sendo um lorde aí. Aí a Camila falou toda a merda que ela quis falar pro Diogo, ela falou tudo. Falou que ela não estava fazendo isso, falou que não tinha essa história de muro, que isso era a percepção do Diogo, que isso não sei lá o quê. Aí a Tamires começou a gritar e começou a dizer: ai, que aqui eu falo o que eu quiser, não sei lá o quê. E elas falaram tudo que elas quiseram falar, a merda que elas quiseram falar na frente do Diogo. Agora, quando o Diogo se levantou para ele falar o que foi que aconteceu, as meninas saíram e deixaram ele falando sozinho e fizeram isso, inclusive, com maior orgulho. Fizeram isso com maior orgulho mesmo. Elas estavam ali super orgulhosas do que elas estavam fazendo. Elas estavam sendo mal educadas e estão achando que isso aqui está sendo bem visto aqui fora. É sério. Depois elas passaram a noite inteira chorando, tá? A noite inteira chorando. Aí teve um momento que as meninas estavam mandando ele tomar no cu, mandando ir tomar no cu, mandando se fuder e tal. Aí a mãe dele, lembra lá que eu falei pra vocês ao vivo aqui, que a mãe se levantou e disse que ia falar umas verdades na cara das meninas? Esse foi o momento, ele estava conversando com a Graciane, explicando a história do muro, explicando ali que ele percebeu que desde que as meninas foram pro VIP, as meninas mudaram de posição com ele e passaram a achar que elas são melhores que os outros. E aí as meninas começaram a mandar ele tomar no cu. Aí a mãe não se aguentou, né? A mãe foi lá e disse que ia falar umas verdades. Aí ele falou que não era pra ela se intrometer, que não era pra ela ir lá e deixa as meninas falarem as merdas que elas quiserem falar. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer, tá? E aí ele vai falando, ele segura a mãe. Aí a Tamires disse que não estava mandando o filho dela tomar no cu, porque isso aí era coisa do Rio de Janeiro, porque todo mundo ali era carioca e todo mundo ali tinha que saber como as coisas funcionam. Não, né? Eu não sou carioca, eu não falo palavrão o tempo todo. Eu não sou carioca e, assim, acho que até quem é carioca gosta de respeito, né? Acho que quem é carioca ainda gosta muito do respeito, gosta muito de ser respeitado, gosta muito aí de ser também ter o respeito. Porque uma coisa é você ficar exigindo dos outros, mas outra coisa é você também se dar o próprio respeito. E essas meninas não se deram o respeito. Elas acharam que elas estavam bem, quando no final das contas elas estavam muito mal no meio dessa situação toda.
Ah, gente, foi a maior coisa durante a madrugada, foi assim, maior gritaria ali. Aí a Aline foi lá, foi conversar com as meninas, aí a Camila já tava chorando, né? Porque a Camila chorou e chorou horrores. Ô mulher pra chorar. Assim, ela não sabe fazer outra coisa. Ela se descontrola, ela é reativa, e aí ela, quando a situação fica desfavorável para ela, ela vai lá, se levanta e começa a chorar. Começa a tentar se vitimizar. A Aline vai lá e fala com ela. Às vezes você ganha o público muito mais com a educação. E ela falou: olha como é que o público pode estar enxergando isso lá fora. Olha, o público pode estar vendo vocês aqui. Vocês deixaram o cara falando sozinha e o cara tava lá tentando explicar a situação dele. Vocês deixaram o cara falando sozinho. O público pode pensar mal de vocês. A Aline avisou. Mas pensa que elas querem entender nada? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum elas querem saber disso. De jeito nenhum elas estão a fim de saber disso, inclusive. Porque para elas, na visão delas, só vale aquilo que elas acham que é certo, independente da visão de outra pessoa. E a outra pessoa pode estar errada, gente. O problema aqui não é você discutir quem é que está certo e quem está errado. O problema não está sendo esse. O problema está sendo você estar sendo como as meninas. O cara estava tentando se explicar, o cara estava tentando ali botar a visão dele, da percepção dele, e elas simplesmente sendo ignorantes com ele. O público não gosta desse tipo de atitude, então vocês já vão ver essas meninas se dando mal pra caramba, tá? Vocês vão ver essas meninas se dando mal. Mas a Aline avisou. O público lá fora pode estar enxergando vocês de outra forma. A Aline, ela tem essa percepção de que o público gosta de algumas atitudes, mas não gosta de outras. No final das contas, quem se deu mal nessa história toda foram as próprias meninas. E enquanto elas falavam mal do Diogo, o Diogo tava lá super de boa, explicando o ponto de vista dele para Graciane, explicando o ponto de vista dele para quem quisesse perguntar. E aí depois teve lá uma conversa da Daniele com o Diego e o Mike, que foi uma conversa para esclarecer a tal da situação que tinha entre os dois. E aí, uma das coisas que eles falaram dessa história ali que o Diego estava se metendo no meio das coisas, que o Diego estava se metendo em conversas que não eram nada a ver com ele e tal, tipo, aquela coisa meio nada a ver, vamos ser sinceros, uma coisa que, assim, não faz a menor diferença. Vamos ser sinceros, né? Pra mim não fez a menor diferença, a gente que acompanha e assiste o BBB o tempo todo sabe que esse tipo de coisa assim não interfere no jogo e não muda nada no jogo. Mas elas acham que muda, né? Eles acham que isso foi algo importante. No final dessa conversa que eles tentaram esclarecer e o Diego e a Dani não entenderam nada, a única coisa que o Diego falou é que ele queria se aproximar do Gabriel porque ele, de uma certa forma, gosta da cultura japonesa. Eu ri nesse momento, gente. Eu juro pra vocês que eu ri, tá? Eu ri. Eu acho que isso nem vai entrar na edição, mas eu ri desse momento dele falando que gosta da cultura japonesa. Aí as meninas continuaram falando, elas foram lá pro quarto do líder, continuaram replicando a mesma história. Porque o Diogo foi abusivo, porque o Diogo é isso, porque a gente já tinha conversado no dia anterior, não sei lá o quê. Aí o Diogo isso, o Diogo aquilo. Gente, foi a mesma coisa chata. Chata. E aí é um chororô tremendo, aquela coisa tremenda ali. Ai, porque o Diogo isso, porque o Diogo aquilo, porque o Diogo a gente não mudou nada, mas o Diogo acha que a gente mudou, não sei o quê. É o que elas próprias falaram. É a percepção dele com relação à situação, não é o que vocês, as meninas, acham disso. Só que o grande problema de vocês é que na ignorância de vocês não perceberam que o próprio Diogo estava simplesmente colocando um ponto para vocês, que vocês tinham mudado. Por mais que vocês não se percebam no meio dessa mudança, ele botou esse ponto e jogou na cara de vocês. Então, vocês que não querem perceber isso. Então as meninas ali gritaram, gente, gritaram. Ai, gente, foi um horror.
a choradeira delas. Aí depois teve lá o Marcelo no quarto conversando com o pessoal ali, falando do jogo da discórdia, né? Falando ali do Sincerão, essa atitude das meninas. Aí o Diogo ali, super educado, falando assim, que ele tentou colocar o ponto de vista dele nessa história, que ele tentou falar as coisas, tentou explicar o negócio do muro, a analogia do muro, que elas estão se sentindo mais, que elas estão se sentindo assim, como se elas tivessem mais do que os outros e tal. Então, tipo, ele foi super inteligente. No final das contas, ele foi muito, mas muito educado. E ele simplesmente desanudou, assim, desanudou não, né? Ele desnudou toda a estratégia das meninas. As meninas não têm jogo. O que as meninas querem? As meninas querem aparecer pela baixaria, as meninas querem aparecer pela falta de educação e acham que isso tá lacrando aqui fora. Acham que isso aí vai ser maravilhoso e que o público tá amando isso. Aí depois, né, eles foram falando ali do jogo da discórdia, da Aline ter apontado ele, o Edi, com a filha e tal. Gente, assim, aquela mesma história. E aí o Edi tava falando que quando a Aline apontou ele, falou da cultura dele, que tava falando, ele tava mexendo ali com a cultura dele e tal. Ele só esqueceu de lembrar o seguinte: foi a produção que pediu pra ele tirar a cadeira do queixo, não foi a Aline, tá? E eu lembro que eu falei pra vocês que eu achei a Aline chata de ficar reclamando disso pra ele o tempo todo, inclusive. Porque, assim, um dos grandes erros da Aline no BBB é querer ficar policiando os outros. Acho que agora a Aline já percebeu que não dá pra ficar fazendo isso. Deixa cada um fazer as coisas deles. Mas o Edi tava falando essas coisas. O Edi tava mostrando esse lado aí pra ele. O Edi tava mostrando aí que a Aline tava falando de coisas que não era pra ela tocar, porque era uma coisa da cultura dele e tal. Aí no final das contas ali, o Marcelo e a Arleane estavam se preparando pra dormir. E aí, só que eles não foram dormir naquele momento. Eles comentaram algumas coisas interessantes. A primeira foi sobre toda a movimentação do Sincerão. O Marcelo acha que o argumento dele foi bem visto pelo público aqui fora, o que não foi. Depois eles também comentaram outras coisas. A primeira coisa que eles comentaram depois disso foi que as meninas também exageraram. E que o Diogo ali provavelmente deve ser o eliminado de hoje. Eles acham que o Diogo vai ser e tal. E durante a madrugada, o que foi que aconteceu? A rodinha ali, eles brincaram de atuação, brincaram ali de atuar, de falar, fazer papéis e tal. E depois eles fizeram uma rodinha de Cidade Dorme, ficaram brincando de Cidade Dorme, e depois uma rodinha de oração. Basicamente, né? Foi bem chato aí o resto da madrugada. Mas Camila ficou ali com a Dona Delma. Aí Camila de novo chorando horrores ali pra Dona Delma. Chorando horrores, meu Deus, porque eu não fiz isso, porque eu não sou aquilo, porque ele tá querendo ser abusivo, sei lá o quê. Ela tá tentando colar esta narrativa de que o Diogo está sendo maldoso com ela e que tá querendo queimar ela com o público e com a casa. Sendo que não foi isso que aconteceu. E sendo que ela que tá fazendo isso de uma forma muito, mas muito leviana, inclusive. Mas ela ficou chorando horrores ali com a Dona Delma. A Dona Delma falou que ela percebeu, sim, que teve uma diferença depois que ela perdeu o colar da imunidade. Ela disse que as pessoas que se aproximaram dela nos primeiros dias hoje não estão falando com ela. Ela deixou ali bastante claro que o Marcelo foi uma dessas pessoas, porque o Marcelo achou que talvez ela tivesse algum poder com aquele colar de alterar alguma coisa no paredão, e depois que descobriu que não tinha esse poder, simplesmente se afastou dela. E foi verdade, tá? Então a própria Dona Delma já deu uma desmontada na Camila. Mesmo que a Camila não tenha percebido isso, a Dona Delma desmontou ela. A Dona Delma falou que ela percebeu que as pessoas trataram ela de forma diferente
quando ela deixou de ter algum poder lá dentro. E sim, isso realmente aconteceu. Aí lá no quarto, o casal tentou descobrir os votos de algumas pessoas, por exemplo. Eles conseguiram descobrir que o voto do Guilherme e da Dona Delma tinha sido na Graciane. E aí eles foram perguntar para a Graciane como é que estava, como é que ela recebia isso. E aí a Graciane falou que estava tudo bem também para ela ter sido votada, que ela é camarote e eles são pipoca, então para ela não faz diferença. Porque ela nunca vai ser prioridade de ninguém lá dentro. Então as pessoas vão sempre achar que vão ter que votar nela e vão estar dispostas a votar nela. Aí em outro momento, a Camila foi lá conversar com a Arliane, expondo a mesma história de sempre. Ai, porque o Diogo foi abusivo, porque o Diogo isso, porque o Diogo aquilo, aquilo outro. Coisa chata. Aí a Arliane falou assim, mas você já não tinha conversado com ele? Aí a Camila começa a ficar naquela coisa chata, começa a ficar naquela chateação. Ai, porque Diogo isso, porque a gente tinha conversado antes, ele podia ter conversado antes com a gente, falando o que ele ia fazer, ele tá, sei lá o que, do quarto e tal, e não fez nada, não falou nada. Tipo, elas começaram a falar aquela mesma história chata de sempre. E aí a Arliane falou, olha, eu se fosse vocês, procuraria conversar com ele de novo, porque vai que ele volta do paredão, vocês vão ter que conviver e vocês vão ter que fazer o jogo de novo. Então é melhor você fazer o jogo do zero, enquanto você pode fazer o jogo do zero. O conselho da Arliane, gente, vocês perceberam que a Arliane ali do casal é a melhor, né? Porque a Arliane, ela consegue ter umas visões muito melhores que o marido dela. Mas ela aconselhou a Camila, vai lá, tenta conversar com ele. Só que a Camila não quis conversar com ele. Aí lá em cima de novo, né, quer dizer, lá as meninas começaram a se reunir lá no sofá para conversar e falar do Diogo de novo. Ai, porque a gente não foi mal educado, porque a gente não foi isso, porque a gente não foi aquilo, aquela coisa chata. Aí as duas dizendo que elas não mudaram quando elas foram pro VIP, que era o Diogo que queria ter ido pro VIP e não foi, que era o Diogo que queria ter sido chamado e não foi, e que elas não têm culpa de estarem no VIP porque foram escolhidas, porque foi uma escolha da Aline, porque foi isso, porque foi aquilo, e que era o Diogo que estava interpretando tudo errado. Tipo, foi gente, foi uma coisa chata, uma coisa chatérrima. E aí lá no quarto fantástico, o Gabriel explicando ali algumas coisas dele lá, que vamos ser sinceros, eu posso até pular, porque ele tava falando ali da conversa que ele teve com o Diego, e foi uma conversa que não levou para lugar nenhum. Teve outro momento da madrugada. Gente, eu tô destacando o que é importante aqui e o que eu consegui pegar de importante lá na Globoplay, tá? Porque algumas coisas na madrugada não renderam tanto. E eu acho que vocês não vão ver muito conteúdo de convivência hoje no programa, porque não teve, tá? Não teve muita coisa de convivência. A gente está destacando uma conversa aqui e ali que é importante pro jogo, mas só, tá, gente? É pouquíssima coisa que a gente está tendo e conseguindo descobrir de interessante ali. O Guilherme e a Dona Delma estavam conversando e os dois confirmaram que eles tiveram a mesma percepção de afastamento do Marcelo. Que inicialmente eles achavam que o Marcelo ia ser uma boa aproximação com eles, mas que depois que eles começaram a perder o colar, começaram ali a não ter mais tanto poder como o Marcelo achava que eles teriam, eles foram se afastando. E aí ela confessa que queria ter votado sim no Marcelo e na Arliane, só não votou porque eles não estavam mais disponíveis para voto. Aí teve lá uma outra conversa no Quarto Fantástico, em que o próprio Mike estava falando sobre o Marcelo. Ele estava comentando ali dos argumentos do Marcelo, ele estava falando muita coisa do Marcelo, inclusive, e ele fala assim, que o Marcelo acha que todo mundo tinha que jogar do jeito que ele joga, que o Marcelo acha que todo mundo tinha que fazer as coisas ali com a estratégia que ele tem, e que o Marcelo às vezes nem respeita a visão dos outros sobre o jogo, e que o Marcelo ali não soube fazer toda a movimentação que era necessária para ele tentar escapar do paredão e tal. Eles detonaram o Marcelo. Para você ver que nem eles gostam do Marcelo lá. Enquanto isso, lá na sala,
tava o Matheus com a Vitória. O Matheus e a Vitória estavam conversando inicialmente com as meninas ali, falando que o Diogo não foi abusivo, que o Diogo não foi mal educado, que o Diogo conversou com as meninas bem educadamente, que o Diogo conversou ali com as meninas de uma forma muito, mas muito ponderada, que eles nunca foram ali exagerados em nada, que ele sempre tratou as meninas com respeito, mas os outros que não trataram ela com respeito. Os outros que não trataram ela com respeito, os outros que trataram ela mal e tal. Então, assim, elas começaram a dizer que as meninas que estão nessa visão, elas começaram a dizer que foram as meninas que se colocaram nesse papel. As meninas, eu falei, elas não iam levar em consideração o conselho que a Aline deu. Pensa no público, pensa no que o público pode estar pensando de vocês. Elas vivem querendo pensar nos outros, mas estão esquecendo o principal. O que o público está pensando. Você não tem que agradar ninguém lá dentro, você tem que agradar aqui fora. Você tem que fazer o jogo aqui fora e não lá dentro. Porque ganha o BBB quem sabe fazer o jogo aqui fora, não quem faz o jogo lá dentro. Quem faz o jogo lá dentro é um plus a mais. É o a mais do jogo, tá? É o a mais. Não é o que é mais importante. Mas foi um chororô tremendo que depois elas saíram de lá e ficou só o Matheus e a Vitória ali conversando, tá? E numa dessas conversas, o Matheus reclamou que a Vitória não deixa ele falar, não deixa ele concluir os pensamentos dele, não deixa ele concluir os argumentos dele e tal, aquela coisa que os dois ali estão se implicando há tempos. E anotem, cobrem depois. Esses dois não serão mais amigos quando estiverem aqui fora. Pode anotar, gente, pode cobrar isso de mim depois, porque vocês podem ter certeza. Esses aí não serão mais amigos, esses aí não terão mais nenhum tipo de amizade, porque eles vão se cansar tanto da cara um do outro, vão se cansar tanto dessas coisas, que não vai dar muito certo, viu? Pode anotar e cobrar isso da gente depois, tá? Gente, é muita encheção de saco. Por outro lado, o que é que a gente pode ver aqui? A Vitória falou que ela tem muito mais medo das meninas prejudicarem ela, das meninas, da Camila e da Tamires prejudicarem ela, que ela tem muito mais medo das meninas do que ela tem medo do movimento ali da casa, das outras pessoas. Então, ela tá muito mais preocupada com as meninas, estragando a carreira delas, as meninas estragando as coisas delas, a convivência delas. Eu, se fosse Vitória, eu já teria me afastado dessas meninas. Sério mesmo. Porque a Vitória consegue ter uma percepção de público e de como o público possa estar reagindo aqui fora. Eu teria já me afastado dessas meninas, teria deixado essas meninas ali encontrar a turma delas. E me parece que Vitória e Matheus não são a turma das meninas. Apesar do Matheus estar forçando a barra, mas pelo menos a Vitória não é a turma delas. Mas é um chororô tremendo, e elas explicando que não mudaram de posição. Gente, tá chato, tá chato. É assim, elas estão tentando render uma narrativa que no final das contas só conta contra elas mesmas. Aí depois a Aline tava lá no quarto do líder. Isso aí era umas 4 e pouco da manhã, tá? Estavam lá no quarto do líder e ela resolveu ativar um card para ouvir o que o pessoal no quarto fantástico tava falando dela. E aí, o que foi que aconteceu? Deixa eu dizer para vocês. A primeira coisa foi o seguinte. A Aline pegou uma conversa pelo meio, então ela falou: eles estão falando de mim. Eles estão aqui falando mal de mim, estão falando alguma coisa de mim. Aí o Vinícius foi para a porta do quarto fantástico ouvir o que que os meninos estavam falando dela, mas não deu para entender muito bem. E aí quando ela ouviu, o que foi que ela ouviu os meninos falando dela? Nada de assim tão comprometedor. Eles ouviram o seguinte: primeiro, que a Aline vai ser alvo nas próximas semanas, o que não tem nada de errado com isso, é um jogo. A partir do momento que ela deixar de ser líder, ela também vai
se transformar em alvo. Então ela vai perder a imunidade, vai se transformar em alvo. E é o normal. Isso é o que acontece. Outra coisa que ela ouviu ali foi que as meninas, a Camila e a Tamires, estão super fechadas com ela. E que já existe um grupo ali, mais ou menos. É isso que elas deixaram bastante claro, tá? Aí depois a menina saiu, a Aline desceu, foi lá para baixo e foi tentar ali conversar com as meninas. Aí as meninas continuaram chorando. Ai, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Ai, porque tá chorando? Porque tem que chorar, não sei lá o quê. Gente, aquela coisa chatérrima. Chata, gente chata. Aí a Camila acusou o Diogo de fazer jogo sujo contra ela e a irmã, que o Diogo não é honesto, e dizer que elas mudaram quando foi pro VIP, que o Diogo tá tentando se vitimizar e tal. Gente, elas repetiram, elas estão tentando plantar essa narrativa e isto não vai dar certo. Isto não vai colar, é sério, não vai dar certo. Essas meninas vão acabar criando mais ranço do público e pode fazer, inclusive, com que elas percam essa narrativa, com que elas percam, inclusive, o pouco que restou para elas. Aí depois teve outro momento ali que a Tamires foi lá conversar com o Diogo, perguntar se podia conversar com ele. Aí o Diogo disse que não, que ele não queria conversar, que ele estava ali relaxando. Aí ela perguntou se podia falar com ele outro dia. E ele falou que talvez outro dia conversasse com ela, que estava tudo bem, mas naquele momento ele estava relaxando e não queria conversar. Direito dele, inclusive, né? Ele foi super educado com as meninas, foi super educado, um lorde dizendo que não, que naquele momento ele não queria, ele não estava a fim de conversar. E eu, se fosse o Diogo, eu nem conversaria com elas mais, porque elas vão continuar chamando ele de abusivo, vão continuar chamando ele de jogo sujo, vão continuar querendo criar uma narrativa em cima dele como se ele fosse um abusador. É isso que elas vão tentar fazer. Só que essa narrativa não vai colar, porque ele não deu motivos para isso. Elas é que estão criando essa fanfic na cabeça delas. Mas você vê que o Diogo, ele consegue falar com os olhos. Gente, olha ele dizendo assim com a maior doçura, não, eu tô relaxando nesse momento, eu não quero falar sobre isso. Aí as meninas foram lá e foram lá. Aí a Tamires, com aquela maldade dela, já foi chorar e dizer que o Diogo não queria conversar com ela, que o Diogo não estava aberto a conversa com ela. Aí foi começar toda uma choradeira de novo. Aí a Aline disse, eu vou lá conversar com ele depois, vou entender o porquê que ele falou, porque ele disse que estava muito aberto a essas coisas e no final das contas ele não tá. E aí as meninas começaram a chorar, disseram que foi muita humilhação serem apontadas no Sincerão, e que a mãe delas está assistindo aqui fora, e que a mãe delas está vendo isso, os filhos estão vendo, e pode colocar aí a mãe e as crianças numa situação complicada. Então por que foi participar do Big Brother, gente? Por quê? Se você não queria que a sua mãe visse isso, não entrasse no Big Brother, sério, não entrasse ali. Se você não queria mostrar esse seu lado no Big Brother, então entra no Big Brother, gente. Não aceita convite, não se inscreve, não vai. Porque se você vai pra lá pra ser maldoso, pra tentar plantar uma narrativa mentirosa em cima de uma pessoa que não fez nada pra vocês, quem é que tá se dando mal aí? Elas mesmas. Então elas foram ali falar com a Aline. Aí a Aline disse que ela ia falar com o Diogo. E aí a Tamires começou a chorar. Ai, aquele choro, ai, por que ele não tá querendo conversar comigo, não tá querendo ali falar, não tá querendo, deixa eu até ver o que foi que ela falou aqui. Ai, não tá querendo conversar, porque é muita pressão, não sei lá o quê. E aí a Aline até fala que achou estranha a atitude do Diogo e tal. Aí depois a Tamires começou a dizer que o BBB é muita pressão,
e tal, que ela não sabia o quanto era difícil. Então não entrasse, né, minha filha? Não entrasse, não pegasse aí o beco e entrasse no BBB não, tá? Nem era pra você estar nesse programa, né? Nem era pra você estar aí. Aí depois a Tamires começou a chorar de novo. Ai, gente, coisa chata! O que essas meninas choraram ontem já dava pra encher a piscina. De tanto choro mesmo. Elas estão tentando plantar essa narrativa. Já tem meu ranço, assim, eterno. Aí a Aline foi lá, ela fez mesmo assim, meu Deus, eu devo ou não devo entrar, né, me meter nessa conversa. Eu me meto nessa conversa, eu vou virar alvo lá na frente. Eu me meto nessa conversa e isso vou ter um problema pra mim mesmo. No final das contas, ela se meteu. E aí ela foi lá conversar com o Diogo, ela disse, eu só queria te pedir uma coisa. O olhar que eu tive de conversar com você, que você tenha esse mesmo olhar com as meninas. E aí o Diogo, assim, na maior calma, disse assim pra ela, que ele estava assim, aberto para conversar, só que ele não queria conversar naquele momento. Disse o Diogo, eu só quero ficar aqui um pouquinho sem me estressar. E disse mais, eu estou no paredão. E ele conversando com esse olhar penetrante dele, o cara só consegue deixar as coisas muito mais profundas. E aí os dois meio que discutiram, porque não discutiram no sentido negativo do negócio, mas a Aline disse que ela não era a atitude que ela estava esperando do Diogo. E aí o Diogo falou que ele tá no paredão. Eu disse, eu tô no paredão. Deixa eu relaxar um pouquinho, deixa eu aproveitar um pouquinho disso aqui. E ele falou, eu vou aproveitar disso aqui até o momento que eu puder aproveitar disso aqui. E que depois ele conversaria com as meninas, e ia esclarecer a situação. Mas olha aí o olhar penetrante de Diogo. Olha aí o Diogo deixando bastante claro que ele não quer conversar sobre as atitudes que as meninas tiveram com ele. Eu achei o máximo, inclusive, né? Achei o máximo. E a Aline ficou toda desconcertada. Ficou chateada, mas ficou toda desconcertada. E aí, depois ela própria foi falar ali com o Vinícius e a Camila, que estava lá no quarto do líder. Aí disse assim que ela falou com ele porque sentiu que precisava falar alguma coisa, mas que não adianta ajudar quem não quer ser ajudado. As meninas não querem ser ajudadas, você tá lá tentando forçar a barra, né? Então, no final das contas, não tem o que ajudar. Só isso que eu posso dizer pra vocês, né? Só isso que eu posso contar. Aí hoje de manhã eles acordaram, gente, já era umas 10 e pouco da manhã, tá? Era umas 10 e alguma coisa. Aí foram fazer lá o raio-x, tava todo mundo feliz ali e tal. Aí depois o Diego tava comentando ali com o Edi, tava comentando ali, eu acho que era com o Diogo também e tal. Como é que a Xepa e o VIP acaba aproximando ou então distanciando as pessoas, né? O Diego já deu também, ó, um certo veneninho e um certo apoio pro Diogo, né? Porque talvez o Diogo possa ser interessante lá na frente. Aí depois a Graciane foi ali conversar com a Aline. Mas antes disso, a Camila e o Diogo foram os primeiros a irem lá pro banheiro e tal. Um clima pesadão, porque ela nem olhou na cara dele e tal. E depois, o Marcelo tava falando com a Graciane que ele acha que o voto no BBB tá sendo pra ficar. E é um voto pra eliminar no ranço mesmo, tá? No ranço mesmo. E aí a Aline foi falar com a Graciane e disse assim que às vezes a pessoa tá muito errada e acaba virando certa por causa da atitude do outro. A Aline, eu achei que ela tentou inverter a situação e tentar colocar as meninas como certas numa história que elas não estão certas, tá? Porque foi só uma percepção do Diogo em cima do que ele viu acontecer. E as meninas que criaram todo um auê em cima disso. Aí a Graciane disse assim que quando a pessoa perde a razão, ela sai como errada. Aí a Aline depois falou assim pra Camila, que a Camila tivesse ali um pouquinho mais de paciência, que a Camila deveria ter dito que não estava bem para conversar,
Da mesma forma que o Diogo fez, de dizer que não estava a fim de conversar. E ela até elogiou o Diogo depois e disse: ele se protegeu de dizer que não queria conversar com ninguém naquele momento. E ele fez isso mesmo, tá? Lá na piscina. Aí a Graciane disse que uma das piores atitudes que a Camila poderia ter tido ali foi justamente virar as costas pro Diogo durante a discussão. E ela fala: a Camila tinha que ter dado uma segurada. Você pode até estar certa ou errada nessa história toda, mas se você já saiu e deu as costas para alguém, você já está errado. Você errou. Aí a Aline também disse que era importante que ela aprendesse a ter a calma, que era para ter sangue frio e que ali eles estão para conviver e resolver a situação e tal. Gente, no final das contas, as meninas erraram e o público já pegou o ranço delas, tá? Um ranço enorme, inclusive, das meninas. Aí o Diego continuou com essa conversa ali de VIP shape e tal. Continuou falando ali de como às vezes as pessoas acabam se aproximando das outras por afinidade, mas não só, porque elas estão vivendo na mesma situação e tal, o que também existe, não deixa de existir e tal. Mas ele deu uma instigadinha, né? Ele meio que deu uma razão pro argumento do Diogo. E o seu Edi ali acabou entrando nessa conversa. Aí o Marcelo, né, tava ouvindo, né? O Marcelo com a peculiar maldade dele, interpretação errada também das coisas, já guardou essa informação para tentar jogar na cara do Diego, caso ele fique, né? Mas não vai ficar porque a gente já sabe que não vai. Aí depois o Marcelo subiu lá no Quarto Fantástico e disse que ele já tinha descoberto qual era o voto do Guilherme e da Dona Delma no paredão e que foi um voto perdido porque eles tinham votado na Graciane. Aí depois o Mike e o Edi estavam lá, analisaram o jogo, disseram que quem ganha o BBB são as pessoas que estão sendo excluídos, que são os excluídos que, na verdade, conquistam o público, e as pessoas isoladas pela casa acabam ganhando ali e tal. No final das contas, não erraram porque é isso mesmo, tá? Aí saiu o queridômetro ali, 11h45 da manhã. Aí esse queridômetro já foi ali, um monte de planta pra Dona Delma. Aí a Dona Delma disse ali quem é que foi dando planta pra ela, que o negócio, que o pau ia torar ali e tal. Quero ver, Dona Delma, a senhora entregando isso aí, né? Quero ver a senhora falando que o pau vai torar. Eu quero ver a senhora entregando isso, tá? E aí teve lá uma ação com o Gil do Vigor, que entrou lá, de um dos patrocinadores e tal, que foi a mesma coisa dali que normalmente tem no resto da casa. O Edi também ganhou 23 corações ali no queridômetro. Aí ele falou que isso era sacanagem, que o povo tava de sacanagem com ele. E aí ele disse que se voltar no jogo hoje à noite o bicho vai pegar, porque ele vai ali ir pra cima de todo mundo, né? E eu só espero que o Edi, que ganhou um certo apoio do público, não pese a mão. Porque se pesar a mão, vai dar ruim pra ele. Tá? Vai dar muito ruim se ele pesar a mão demais na situação, tá? Eu espero que ele não faça isso. Aumente até um pouco a intensidade, mas não pese a mão. Porque se pesar a mão, gente, aí você perde o público que estava de todas as formas tentando te segurar, o público que estava de todas as formas ali te sustentando. Gente, isso aqui foi o resumo que eu pude fazer de algumas coisas que aconteceram, obviamente, ao longo desse dia do leite de pedra que a gente conseguiu tirar. E a gente ainda conseguiu falar 49 minutos, né? E agora deixa eu mostrar aqui o Sasha falando do Diogo, tá? Deixa eu só ligar aqui o negócio do celular no computador para vocês verem o Sasha falando do Diogo. Às vezes a gente precisa colocar essas histórias, precisa botar essas situações aí para vocês verem como a coisa tá rolando, né? Rapidinho. Vamos ver isso aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu só pegar aqui pra gente entrar já aqui
e ver o Sasha falando. Eu vou mostrar direto do meu celular, gente, porque facilita um pouquinho a vida, né? Facilita bastante. Eu tenho só que... É porque como é um aplicativo aqui que vai pegar a tela do meu celular, eu preciso simplesmente compartilhar a tela do meu celular com vocês. E para compartilhar a tela do meu celular com vocês, eu preciso primeiro pegar um código aqui e botar este código no navegador. Vou colocar aqui o código do navegador. Vai entrar e aí a gente já vai dar uma olhadinha aqui para vocês e mostrar aí o Sasha, né? Vamos mostrar aqui o Sasha falando aí sobre essa história. Entrou aqui. Vamos mostrar Sasha, né? Vamos mostrar aqui o Sasha e vamos mostrar aqui o perfil de Sasha, né? Vamos mostrar aqui o perfil do Sasha nas redes sociais, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Vamos aqui trocar a fonte. É uma coisa que vocês vão me ouvir falar muito, né? Trocar a fonte, que é quando a gente simplesmente troca as fontes, tá? É quando a gente simplesmente troca o negócio aqui para vocês verem. Tá aqui o Sasha, né? Eu vou colocar o volume para vocês ouvirem aí o que é que o Sasha tem a dizer. Olha só. Dia, nação brasileira, tudo bem? Por aqui. Finalmente foi embora. Na verdade, os 3, né, foram embora, eu fiquei. Vamos botar de novo, tá, agora, gente? Por aqui tudo bem, né? Agora com o G4. Melhor, né? Porque foi realmente. Ninguém manda nada. Povo, ontem eu fui ver o BBB, né? Vamos falar. E confesso que eu tava achando bem. Os malucos de 2 metros de altura quase se xingando na primeira semana. Devem ter entregado entretenimento aí pra vocês, mas... Exato, mas pra vocês que estavam... Eu tô vendo o BBB, cara, tava vendo. E aí foi assistir ontem que eu fiquei sem ver esses dias todos que a galera tá... Me contem. Apesar de... Quando a gente se encontra, a gente troca altas ideias. O áudio não estava saindo, pelo né? menos deu para disfarçar aí a cortina. A mancha de café também está ali atrás da cortina. Apesar de estar achando o BBB meio parado, hoje é o primeiro paredão. E quem está no paredão é o Diogo Almeida, que é a única pessoa da casa que eu realmente conheço, que eu tenho uma relação. Então, eu queria aproveitar esse momento para dizer, né, para todo mundo que o Diogo é um cara muito maneiro. Eu conheço ele já desde Mutante, se eu não me engano ele fez Mutante. Eu acho que foi lá que a gente se conheceu. E a gente, assim, não é muito, né, irmãozão, mas, né, a gente não é tão próximo, mas a gente se encontra direto. E sempre quando a gente se encontra,
a gente troca altas ideias, é um cara extremamente inteligente, de bom coração, e é um cara que eu acho que pode entregar muita coisa nesse Big Brother. Ele é psicólogo, né? Ele tem uma visão de mundo bem maneira, e eu acho que ele pode somar muito, né? Uma referência aí. Então bora votar para ele ficar? E galera, eu lá na Fazenda, eu fui para a primeira roça. Fui para 8 roças, né? Mas estava na primeira roça. E a primeira roça é muito complicada, que nem esse primeiro paredão que o jogo tá. É um lugar que você pensa, cara, imagina se eu saio agora e deixo de mostrar tudo que eu tenho para mostrar, tudo que eu sou, né? O jogo tem 40 anos, eu tenho 43. Tudo que a gente viveu, aprendeu, que a gente tem ali, né, oportunidade de mostrar pro Brasil, a gente sair e não ter essa oportunidade, ter aquele gostinho de quase ter ido. Então é muito importante que a galera vote mesmo. Estão pedindo para votar para tirar o Marcelo e a Arliane. Eu confesso que eu também tenho vontade de ver os palhaços, né? Eu amo palhaço, então quero muito ver eles também. Então vamos fazer essa força aí, vamos deixar o Diogo ficar e deixar ele mostrar tudo que ele tem para mostrar, que ele merece. Tá, aí vocês viram o Sasha, tá? Mostrei aqui direto do meu celular mesmo, tá? Não fui buscar lá no computador e tal. Mostrei direto do meu celular para tentar ser mais rápido. Acho que vocês conseguiram ouvir aí o áudio dele, né? Vamos ver se isso vai ter algum efeito. No final das contas, né, o pessoal confunde um pouquinho as bolas. O BBB, o voto está sendo no ranço mesmo preliminar, né? Eu espero que o público tenha entendido isso. Então, acho que Marcelo e Arliane vai embora mesmo hoje. E depois do que as meninas fizeram com o Diogo, deram uma narrativa na mão dele. E ele vai saber aproveitar isso muito bem. Pelo que me parece, pelo que eu vi, Diogo vai saber usar isso muito bem. Gente, daqui a pouco a gente tá de volta, tá? Daqui a pouco eu vou trazer mais um vídeo aí pra gente comentar o resto do dia no BBB. E aí a gente já vai também dar uma olhada nas últimas pesquisas antes do paredão, certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.